O Personal Royal Hotel traz para você um novo conceito em hospedagens e eventos no centro da cidade. Conforto nas acomodações, internet sem fio, restaurante, estacionamento coberto e uma completa área de lazer fazem da sua estadia no Personal um agradável prazer. Para festas particulares e eventos empresariais, o Personal dispõe da melhor estrutura da cidade. Personal Royal Hotel. Excelência em todos os quesitos, bem no centro de Caxias. E nós estamos de volta com o programa Conexão Alternativa, hoje falando sobre falta de tempo. Gurias, será que os profissionais têm medo de errar? E por isso eles andam de forma tão veloz, tão competitiva, com medo de perder o lugar ao sol? Eu acho que essa questão de medo de errar é do mundo, né? Essa questão obsessiva com a perfeição que a gente tem. Eu acho que tem um mercado, e aí que eu discordo da maioria das pessoas. Eu acho que não é produzindo desenfreadamente que tu vai conquistar o teu espaço no mercado, e sim saber o que tu está fazendo, te especializando, tendo certeza, te colocando bem no mercado. Não é correr que nem um louco, sabe? Acabei de falar com uma outra entrevistada nossa, ela disse, tu podia começar a advogar numa outra área. Eu disse, eu sou uma especialista, eu atuo em áreas especiais. Porque cada vez mais tu tem que saber o que está fazendo, não adianta, sabe? Então eu acho que o teu diferencial é esse. Não é, e eu estava lendo nos textos que nem sempre o empregado, o colaborador que trabalha 20 horas por dia é o que vai ser mais considerado dentro da estrutura da empresa. Porque o empregador também vai saber que ele tem um tempo limite. E que daqui a pouco a criatividade dele vai diminuir, a capacidade, a saúde dele vai diminuir. Então, um cara que consegue produzir mais em menos tempo e tal, ele vai ser, bom, ele tem um aporte maior de tempo e eu posso investir mais nesse empregado. Acho que a gente tem que pensar nessa questão. O tempo, ele nos consome ou nós consumimos o tempo. O erro é um assunto mítico, né? Porque é muito comum a gente ouvir que os profissionais entendem o erro como o desmantelamento de uma carreira, de uma ação. Ana, eu me lembrei de uma coisa, só para te interromper agora, que é bem importante, que é bem essa questão, assim, nós falamos uma vez em gerenciamentos de crise. Quando é que acontece a crise? Quando vem o erro. E o que acontece? Vem o crescimento, porque tu tem que gerenciar um fato novo. Tem o aprendizado, então dificilmente alguém... O que tu aprendeu com isso? Com essa situação que tu planejou, tu queria que desse certo e não deu. O que tu aprendeu? A pessoa fica, às vezes muda. Porque não conseguem extrair nada de positivo para que num próximo momento ou numa próxima situação profissional ele consiga ter uma estratégia de enfrentamento diferente. Isso é muito, muito usual. A gente tem uma ideia, como a Thaís estava comentando a respeito da capa da Você S.A., o mito do profissional perfeito. Então tem a síndrome do vou dar conta de tudo e do sempre me falta algo. Me falta um inglês, me falta uma viagem para o exterior, está sempre faltando. Então, quando a gente está falando de erro, de performance, a gente tem que saber muito bem quais são as nossas competências, o que a gente gosta, o que a gente é limitado, porque a gente tem que... Nós somos meros mortais, a princípio, pelo que me consta, né? Então, a gente tem um desempenho de acordo com o que a gente pode entregar naquele momento. Com a maturidade, esse desempenho tende a ter cada vez maior qualidade. Mas o mundo, hoje em dia, ele cobra muita perfeição. Né? Então, realmente, assim, a gente vê pessoas estressadas em função disso. Assim, eu não posso errar. Porque se eu errar, eu vou estar perdendo o meu espaço no mercado. Alguém vai fazer melhor que eu. Eu vejo isso, por exemplo, assim, fugindo um pouquinho do mercado de trabalho. Eu vejo isso, por exemplo, nos vestibulandos, né? Aqueles vestibulares muito concorridos. Meu Deus, os adolescentes, eles sofrem um ano inteiro, né? Às vezes desenvolvem distúrbios de ansiedade, de sono, justamente porque é aquele momento lá, se eu não for bom, se eu não souber aquela questão, eu perco o ano todo, perco a minha vaga na universidade, eu tenho que fazer tudo de novo. Então, realmente, é muito complicado, assim, hoje em dia existe um momento aí, eu acho que ok, é pontual. Mas o mercado hoje em dia, ele tá muito competitivo. Mas se eu não fizer bem feito, alguém vai fazer. Se eu não pensar primeiro, alguém pensou, né? Então, assim, eu acho que esse estresse, ele tá embutido já na nossa geração, na geração que tá chegando. Eu acho que a nossa geração, 30, 40,
somos os estressados. A geração dos 20 já está vendo o trabalho, na maioria, pelos estudos, de uma forma diferente. Até porque a tecnologia está a favor deles, né? É diferente. É que eu acho que tem dois aspectos também a serem considerados. Primeiro, que o profissional tem que se dar conta que não são só as competências técnicas, a gente até já falou isso aqui no programa, que conta para ele conseguir conquistar um bom emprego numa organização que ele considera importante e que possa visualizar aí um futuro promissor e, inclusive, ganhos maiores no que se refere a salário. Mas que as competências pessoais dele também como profissional é que vão contar nessa escolha e nesse preenchimento dessa vaga. Esse é um aspecto. E segundo, que as empresas realmente estão muito mais exigentes na hora de contratar pessoal. Uma coisa é dizer assim, bom, eu preciso de mão de obra qualificada, tá? Mas o que é para ti mão de obra qualificada? Uma vez era tu entender do teu métier, da função que tu vai desenvolver. Hoje em dia não. Hoje em dia eles querem um profissional já completo. O cara já tem que chegar na organização sabendo no mínimo 1 ou 2 idiomas, com uma pós-graduação, com um MBA já em andamento, com experiência profissional que já tenha sido em organizações pelo menos assim de respeito. Tu entende? Então eu acho que o mercado também está muito mais exigente do que era uma vez. Pra que 2 idiomas, MBA, se não sabe se relacionar com quem está sentado do teu lado? Mas a competência pessoal... Se for uma pessoa que está no segmento de serviços ou mesmo dentro de uma empresa, se tu é um excelente técnico e tu não sabe vender um projeto, não sabe conversar com as pessoas, aliar as pessoas à tua ideia, tu não tem projeto nenhum. O projeto está no papel. Na verdade, eu acho que o básico é eu saber me relacionar comigo e depois com o outro, né? É aquela história, o eu, o tu e o nós. Porque tem o eu também, né? Tem pessoas que são muito trágicas consigo próprias, que se exigem demais. Então, claro, elas vão projetar isso pro mercado, elas vão projetar no trabalho, elas vão projetar na família, elas vão projetar em tudo, né? Então, às vezes é o autoconhecimento, é a busca de um equilíbrio, é as prioridades, para depois ela poder se relacionar com o outro. Quais são os teus pontos fortes? Teus pontos fracos. Claro que isso a pessoa vai ter uma noção, mas poder entender da onde aquilo derivou. Por que eu sou mais expressivo? O que eu posso ter de benefício com isso? Por que às vezes, em momentos de ansiedade, eu tendo a fugir de algum conflito? O quê? Por quê? Qual é o significado dessa forma de reação? Acho que assim, quando a gente pensa tanto na empregabilidade, como comunicação, como na questão do tempo, a gente volta para como eu me vejo, como eu me comporto, né? E se eu estou fazendo o que eu gosto. Porque daí eu vou conseguir gerenciar melhor o meu tempo. Às vezes a gente fica pensando, poxa, eu tô com tanta tarefa atrasada, eu vou aproveitar esse sábado, domingo, esse feriadão para colocar tudo em dia. Será? Eu já tô naquela fase assim que eu necessito esses 2 dias para desligar. Para quando eu voltar, eu poder fazer as coisas com mais qualidade, até com mais rapidez, porque eu vou estar descansada mentalmente, né? E as coisas vão fluir mais fácil. A gente pode brincar com aquela história que Deus criou o mundo e descansou, no sétimo dia. Então, se ele descansou, é porque ele também precisava descansar. E é Deus. É Deus, né? A força maior. Então, eu acho que o descansar não significa perder tempo. Ou, meu Deus, que eu podia estar fazendo outra coisa. Não, descansar com qualidade, com criatividade, com coisas diferentes que me tragam esse equilíbrio, ele é tão importante quanto sentar e produzir, né? Eu acho que é importante. Apesar de ter um monte de gente aí que se acha Deus, não vamos esquecer que não somos deuses, né? Tem gente que se acha que está acima do bem e do mal. Hello. Não Exato, a gente tem uma capacidade, né, de produção, tampouco pode ultrapassar isso, porque não vai fazer bem feito, né? E eu acho que nas organizações isso também acontece, né, Ana? Muitas vezes o profissional tá tão preocupado em mostrar trabalho, todo mundo vai embora depois do expediente, o cara fica lá para mostrar que realmente ele é competente, que ele pode, que é aquele conceito que já era falado há um tempo atrás, do profissional competente, aquele que consegue cumprir as tarefas dentro do horário comercial programado e tal, o cara que ultrapassa isso é porque, enfim, não administra bem o seu tempo e seu trabalho e tal. E tem ainda esse profissional, eu acho, que faz isso, que ele está tão focado na sua profissão, tão focado, que se tu tirar ele desse ambiente e levar ele para uma conversa num bar para bater papo sobre as coisas do dia a dia, ele não rende, não vai, porque ele não tem outros interesses. E aí, em vez de ele ganhar pontos com a direção, acho que ele perde, porque não se relaciona, Mas entende? aí que tá a questão interessante, fazer um gancho com o que tu falou antes das habilidades de relacionamento, né? Eu tô produzindo, eu tô fazendo, e às vezes as pessoas acham que os comprometidos e as pessoas que produzem mais são melhores colaboradores. Claro,
pode vir a ser, a gente não pode ter isso como único indicador da gente para poder fazer uma análise maior do profissional. Mas não necessariamente quem chega num número de horas muito maior está realmente sendo efetivo no seu trabalho. Por isso que eu sempre digo, empregadores e empregados, né? Tenham consciência de que é importante a hora do cafezinho e da água. Claro. Porque aqueles 5 minutos que tu tá aí, muitas vezes tu conversa com um colega do teu lado que tu trabalha durante horas e tu nem olha pra cara do sujeito. E na hora do cafezinho tu vai trocar um oi e tal, e daqui a pouco tu precisa dele como parceiro pra uma tarefa, um trabalho. Poxa, tu tem uma amizade estabelecida já do que simplesmente é um colega de trabalho que eu só cumprimento ele e nem sei nada a respeito do sujeito. Me permite ter isso, porque acho que o que tu falou agora foi fantástico. É muito comum tu enxergar um colega sentado atrás do seu computador, mandando um e-mail para o colega que está à frente. Verdade. É impressionante. Né? Então, tu tá trabalhando, tu tá dando resultado para a empresa, tá. Mas será que não poderia ser melhorado isso? A gente está tão high-tech, a gente está criando espaços de pouco convívio pessoal. É verdade. Né? De pouca qualidade pessoal. É como, por exemplo... Vamos fazer a terapia do abraço. Vou usar agora algo importante, que está bem na mídia, que é a questão do Facebook. Por exemplo, todo mundo tem amigos no Facebook que conhece de vista. Que não são amigos, podem vir a ser amigos. Mas a gente precisa ir mais adiante no relacionamento para ter realmente construir uma amizade ou um relacionamento, né? E eu gostaria de citar um trabalho muito bonito que é desenvolvido pelo Frei Jaime Bétega, aqui em Caxias, que ele trabalha com o conceito de espiritualidade nas organizações, que eu acho que seria um tema que a gente poderia abordar num outro momento também. E ele trata não só a questão da espiritualidade, mas a questão do relacionamento dentro das empresas, né? A questão interpessoal. Então, acho que é bacana também, às vezes, essa parada para essa conversa, para essa troca de ideias, para esse cafezinho, né? Do que aquela coisa de produzir. Né? Então, acho que é bem interessante fazer esse parênteses aqui para, quem sabe, a gente abordar num outro momento. Acho que precisa voltar ao tempo antigo de chegar e dizer bom dia, tudo bem, e aí como vai, tchau, até amanhã. A gente pode fazer isso, gente. Mas muita gente, Moni, nas grandes organizações já esquecendo esses pequenos detalhes. E aí tá grande falha. Mas esse é o problema. Só que eu acho que assim, quando a gente fica olhando o outro, a gente esquece da gente. Como é que a gente tá fazendo? Eu tô dizendo bom dia e tem que começar comigo, gente. É isso aí. A mudança começa pra E é o bom dia no elevador. Que eu não posso dizer, o outro não fazem, eu faço. Exato. A minha estagiária é super querida, eu comecei a aprender com ela um monte de coisa. Ela chega todo dia, oi, não sei o quê, beijo, como se na hora da saída também, eu e minha colega de escritório. Eu digo, mas que tanto, sabe? E daí eu me dou conta de olha como a gente vai passando por isso. A gente chega a estranhar a afetividade das pessoas, né? Gurias, muito obrigada e até a próxima. E o programa Conexão Alternativa de hoje vai ficando por aqui. Lembrando a você a teoria da Mônica, a terapia do abraço, dar um bom dia com vontade, não por obrigação. Não tenha medo da afetividade, viu? Ela só aproxima as pessoas e estreita relacionamento. Não tem nada de mal nisso. A você que esteve conosco, obrigada pela sua audiência. Lembrando que hoje nós estamos gravando aqui no Personal Royal Hotel. Se você quiser, assim como a Ana, nos enviar sugestões de temas e até, quem sabe, ser convidada a participar conosco aqui, é só enviar um e-mail para conexãoalternativa@taisbaldasso.com.br. Uma boa semana para você e um UPA bem forte. Até lá! Patrocínio Personal Royal Hotel e Comoditar Estofados e Colchões.